Essa é a primeira escavação arqueológica desse modelo, né, que a gente faz aqui na cidade de Parintins, né, uma escavação acadêmica. Na verdade, aqui é uma disciplina do curso de arqueologia, de bacharelado em arqueologia da UEA. E aí os alunos estão tendo a primeira oportunidade aqui de vivenciar, né, a prática arqueológica de fato aqui em campo, né. Nessa escavação aqui, a gente dividiu essa área aqui em 2 setores. Então a gente tem basicamente aqui atrás, né, a área, uma escavação mais ampla, onde os alunos eles têm feito ali uma escavação em áreas, né, de 1 metro por 1 metro, nesses quadrados que a gente chama de unidades de escavação. E a gente também aqui, como esse terreno, né, que a gente está aqui fazendo essa escavação, ele é bastante amplo, a gente tem colocado o que a gente chama de poços testes. Então, a cada 5 metros a gente tem colocado aí, são piquetes aqui de madeira, e eles fazem uma escavação utilizando uma draga, até para a gente compreender um pouco da dispersão desse material arqueológico aqui dentro dessa área do terreno, porque seria impossível a gente escavar isso aqui tudo em 2 semanas, e também para compreender também a própria profundidade da terra preta dentro dessa área aqui. Então, todo esse sítio aqui, né, toda essa área onde a gente está aqui, ela faz parte de um sítio arqueológico já cadastrado pelo INFAM, isso é importante salientar, né? Então a gente está aqui no sítio arqueológico Orla de Parintins, Companhia Têxtil Castanhal. Esse sítio aqui, né, há alguns anos atrás, no terreno que fica logo aqui ao lado, um colega nosso, na sua dissertação de mestrado, teve a oportunidade de acompanhar, né, a implantação de uma piscina, né, que estava sendo construída ao lado. E aí nessa implantação da piscina já foi iniciado muito material arqueológico. Então, como o terreno fica exatamente ao lado aqui como essa casa, no caso, onde foi implantada a piscina, fica exatamente ao lado dessa área onde a gente está aqui, desse terreno, então a gente tinha certeza que a gente ia encontrar muito material arqueológico aqui, né? E quando a gente fez uma limpeza, porque esse terreno aqui estava muito alto, a gente fez uma limpeza umas 3 semanas atrás. Nessa limpeza a gente evidenciou muito material. A gente selecionou uma área específica aqui para iniciar essa escavação. Estamos realizando essa escavação nessa área e também fizemos essa separação dessa outra área aqui para realizar esses poços testes. A gente tem trabalhado nessa escavação já desde a segunda-feira da semana passada, né? No começo o solo estava bastante compactado, então foi um pouco mais lento, mas a gente já mais para o final da semana já conseguiu ter, né, evidências de muito material de lítico, né, que seriam rochas trabalhadas, né, pela ação humana, muito fragmento, né, o que nos leva a crer de uma possibilidade desse espaço, né, antigamente ocupado pelos grupos que aqui viveram, né, ou grupo, né, usasse como uma oficina lítica, né, para produção, seja de objetos, né, já muito conhecido, o pessoal conhece muito machado, né, de pedra, mas também a gente achou materiais muito pequenos que provavelmente eram formados, lascas que estavam sendo formadas para pequenos furadores. A gente também teve contato com contas de colar, e aí talvez esses furadores fossem para isso, né? São contas feitas a partir de rocha, né? Não de argila, de rocha. E a gente tem encontrado também bastante cerâmica. A cerâmica a gente já vem encontrando desde o primeiro momento que a gente começou a capinar o espaço, né? Algumas semanas antes de vir para o sítio, propriamente para a escavação. E uma cerâmica de um contexto que a gente já tinha mais ou menos uma percepção, que é uma cerâmica já colorida, bastante decorada, que, por exemplo, na região de Santarém está datada de 3.000 anos. Então a gente está trabalhando com esse possível recorte, né, de 3.000 anos também para Parintins, ou talvez um pouquinho menos, ou talvez um pouquinho mais. E aí a gente tem recolhido muito material para fazer uma série de análises, né, desde datação, né, mostras de carvão, né, a gente tem encontrado também grãos de árvores frutíferas como açaí, cacau, no meio dessas camadas de solo mais profundo, o que dá a entender, né, um pouco a questão alimentar, né? Então a gente tem um contexto bem interessante, né, importante para a análise de entender como é essa ocupação
muito antiga, né, desse espaço, desse território que não era Parintins, né, era um território que com certeza tinha outro nome pela ocupação desses povos, né. A gente não tem perspectiva. Essa semana a gente já encerra aqui, né, porque como é uma disciplina do curso, então ela tem 60 horas e a gente até vai passar um pouquinho para fechar a semana, então a gente não tem perspectiva de estudar um outro local agora, né, por enquanto a gente vai manter aqui, até porque o ideal é que a gente pudesse abrir mais espaços, né, mais quadrículas para estudar melhor, porque aqui a gente percebe que tem um grande potencial nesse espaço, né? E aí por ser um terreno que não tem construção em cima, então isso ajuda bastante, né? E aí é também lidar com todo esse calor, né? Mas fazer arqueologia na Amazônia é isso, né? É lidar com esse ambiente. É um período, né, razoavelmente bom porque não chove, então isso facilita, porque a chuva também nos atrapalharia, né? E aí tem que lidar com o calor, beber muita água, enfim, né? Tem que tentar entrar nesse ritmo também do ambiente que a gente está trabalhando, né? Fazendo a pesquisa.